Olá, eu sou Isadora, advogada, mestre em Direito Migratório e fundadora da Borderless Citizen. Hoje eu vim te explicar o que é autorização de residência, qual a sua importância e quais são os tipos de autorização de residência que existem aqui no Brasil, para que você entenda qual é o mais indicado para o seu contexto. Vamos lá? Para começar, é importante você saber que uma autorização de residência é uma permissão que gera um documento chamado CRNM, ou Carteira de Registro Nacional Migratório, emitido pelas autoridades migratórias do Brasil. Esse documento permite que o migrante resida legalmente por aqui por um determinado período de tempo ou por tempo indeterminado. Ou seja, a autorização de residência é uma forma de reconhecimento oficial que o estrangeiro tem permissão para viver e estabelecer residência no país e permite a regularidade migratória desse estrangeiro no território nacional. A autorização de residência é imprescindível para aqueles migrantes que estejam em território nacional pelas seguintes razões: estadia legal, ou seja, a autorização de residência garante que o estrangeiro esteja em conformidade com as leis de imigração do país. Sem uma autorização válida, a permanência do estrangeiro pode ser considerada ilegal, o que pode resultar em consequências graves, como deportação, aplicação de multa por permanência irregular e restrições futuras de entrada no país. Acesso a serviços e benefícios. A posse de uma autorização de residência permite ao estrangeiro ter acesso a uma variedade de serviços e benefícios oferecidos pelo país de acolhimento. Isso pode incluir serviços de saúde, educação, previdência social, entre outros. Trabalho. Em muitos casos, para trabalhar legalmente em outro país, é necessário obter uma autorização de residência específica, como um visto de trabalho. No caso do Brasil, a autorização de trabalho ou autorização de residência que permita ao migrante exercer a atividade laboral permite que o estrangeiro seja contratado por empresas locais e cumpra as obrigações legais relacionadas ao trabalho, como o pagamento de impostos e contribuições previdenciárias. Estabilidade e segurança. Ter uma autorização de residência confere uma sensação de estabilidade e de segurança ao migrante, permitindo que ele viva e estabeleça raízes no país de destino sem o risco constante de ser expulso ou de ter sua estadia considerada ilegal. Mobilidade. Em muitos casos, a autorização de residência também pode permitir a livre circulação dentro de uma região ou um grupo de países. No Brasil, a autorização de residência é concedida ao imigrante, residente fronteiriço ou visitante que pretenda residir de forma temporária ou definitiva aqui no país, desde que cumpra os requisitos da modalidade requerida. Há algumas modalidades de pedido de autorização de residência que devem ser protocoladas diretamente no Ministério da Justiça e Segurança Pública através do sistema Migrante Web. É o caso das autorizações de residência por pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, trabalho, investimento, atividades de relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, atividade religiosa, serviço voluntário. Só depois que o Ministério da Justiça verificar os documentos e requisitos é que o migrante poderá se dirigir até a Polícia Federal para registro. Para todas as outras modalidades, como estudo e reunião familiar, por exemplo, para fazer o requerimento, o solicitante deve se dirigir diretamente à Polícia Federal, acompanhado de toda a documentação correspondente ao tipo de procedimento, junto ao recolhimento das taxas quando for aplicável. Bom, agora que você já sabe o que é uma autorização de residência e qual a sua importância, deixa eu te contar um pouco sobre dois dos principais tipos de autorização para migrantes aqui no Brasil e como eles funcionam: autorização de residência para fins de trabalho e autorização de residência para reunião familiar. Vamos então falar primeiro da autorização de residência para fins de trabalho. Esse tipo de autorização de residência é destinado a estrangeiros que desejem trabalhar no Brasil e que possuam ou não um vínculo empregatício. Geralmente, é necessário que o estrangeiro tenha uma oferta de emprego de uma empresa brasileira e que essa empresa comprove a necessidade de contratar um estrangeiro para a vaga em questão. Esse tipo de autorização de residência pode ser emitido por prazo determinado ou indeterminado, a depender do tipo do contrato de trabalho. Existem vários tipos de autorização de residência para fins de trabalho no Brasil, mas os requisitos básicos são os seguintes: a discriminação da função que o migrante vai exercer aqui no Brasil deve ser compatível com a sua qualificação e experiência profissional, e a empresa contratante deve respeitar um limite de 1/3 de empregados estrangeiros em relação aos empregados brasileiros. A autorização de residência pode ser requerida pelo migrante ou pela instituição contratante, e, quanto aos documentos, em geral, são exigidos os seguintes: comprovação de qualificação acadêmica e profissional, certificado de conclusão do ensino superior com experiência profissional de pelo menos 2 anos naquela área, ou de especialidades como mestrado, doutorado, pós-graduação. Para as ocupações que não requerem nível técnico ou superior, é preciso apresentar comprovante de escolaridade com um tempo mínimo de 12 anos, além de experiência profissional de no mínimo 4 anos. Para exercer alguma atividade artística ou cultural que não dependa da formação escolar, é necessário apresentar um comprovante de experiência profissional de pelo menos 3 anos. Além disso, contrato de trabalho efetuado entre a empresa brasileira e o migrante, o documento societário da empresa brasileira, acompanhado da nomeação do seu representante legal, e um documento de viagem válido do migrante. O processamento da autorização de residência para fins laborais
leva em média 30 dias corridos para ser processado. Já a autorização de residência por reunião familiar é destinada a estrangeiros que tenham cônjuge, parceiros ou familiares brasileiros. Esse visto permite a reunião da família no Brasil, seja por casamento, união estável ou parentesco. É necessário comprovar o vínculo familiar e atender aos requisitos estabelecidos pelas autoridades migratórias. Para solicitar autorização de residência por reunião familiar no Brasil, você precisa seguir os seguintes passos. Antes de tudo, verificar os documentos necessários para a solicitação, pois eles podem variar dependendo da situação específica, mas geralmente os documentos exigidos incluem passaporte válido, certidão de casamento ou documento equivalente que comprove o vínculo familiar, documentos de identificação dos membros da família que já residem no Brasil, comprovante de residência dos membros da família que já residem no Brasil, comprovante dos meios financeiros para sustento próprio da família e outros documentos que comprovem o vínculo familiar, como certidões de nascimento, adoção, etc. Depois da reunião da documentação, é necessário agendar um horário no site da Polícia Federal para dar início ao processo de solicitação de autorização de residência. Depois do agendamento, você vai precisar pagar algumas taxas devidas para processar a sua solicitação. No dia do agendamento, você deve levar consigo todos os documentos originais e cópias, bem como o comprovante de pagamento das taxas. A Polícia Federal pode fazer algumas perguntas relacionadas à sua solicitação e você deverá comprovar a veracidade das informações fornecidas. Depois da análise dos documentos e das entrevistas, a Polícia Federal vai emitir uma decisão sobre a sua solicitação. É sempre recomendável verificar as informações mais recentes sobre o seu tipo de autorização de residência no site da Polícia Federal ou buscar orientação junto a algum advogado especializado em imigração. Os prazos de processamento da autorização de residência podem variar dependendo de diferentes fatores, como o tipo da autorização solicitada, a demanda do órgão público naquele momento e a eficiência dos órgãos responsáveis pelo processo. Portanto, lembre-se que é sempre aconselhável iniciar o processo da solicitação com antecedência adequada, levando em consideração os prazos de processamento estimados e evitando deixar para a última hora, especialmente se houver prazos de expiração iminentes para o seu RNM atual ou visto. Se você quiser saber mais sobre autorização de residência, naturalização, cidadania brasileira, imigração e legislação migratória, deixa aqui seu comentário ou entre em contato com o nosso time e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos. Borderless Citizen, seu destino único para uma gama completa de soluções de imigração e de cidadania brasileira.